Não é? Aqui vai cair. Não tá ótimo. A sensação é que está faltando lá. Vamos começar? E aí o que acontece? Como está falando assim, mais seco, falta de oxigênio, uma idade, entendeu? Essa parte já não tem esse problema. Não tem, né? Peso. Tudo é um motivo para Covid, gripe. Covid fiz um testinho. Por vermelho era interessante, né? Boa noite. Sim. Boa noite. Boa noite, Marcos. Buonasera, Você só come também. Boa noite. Você só come. Boa noite ou boa noite? Boa noite. Boa noite. Oh, boa noite. Vocês não entenderam ainda. Ele está fazendo isso de propósito. Ele quer que fale assim: Buonanotte a tutti. Isso mesmo. Não, boa noite é tudo quando Só você que- vai. Só que lá agora é buonasera. Boa noite. Buonasera. Tchau. Quando nós estamos chegando, né? É buonasera. Buonasera. Então, a gente tinha conversado que hoje a gente ia falar do Palmeiras e do Corinthians, é isso? Palmeiras e Não era Corinthians. isso? Oh, essa que é filosofia. Isso. Não era isso? Não sei. Autoridade. Tínhamos prometido para o Sueli que nós iríamos falar de chácara. Chácara, entendeu? Não era chácara? Essa chácara, fazenda. Melhor que fica no sítio, né? Pode ser sítio, pode ser fazenda. Mas antes, vamos tentar relembrar o que a gente falou ontem. Hã? Quem consegue me ajudar? Eu não entendi o que você perguntou. Eu também não entendi. Você falou referente às cores, né? Isso. Que cada determinada cor refere-se a tipo de uma emoção, é isso? Isso. Então, o que mais que eu falei? Não estou ouvindo, Cleide. Sobre as cores? Ou outras coisas? Sobre tudo que nós conversamos ontem. Dividiu as cores em 4 grupos, sendo o primeiro grupo preto, marrom, cores escuras, cinza. O segundo grupo laranja, amarelo, Tá, mas verde. o que isso significa? Significa que o primeiro grupo é terra, instinto, entendeu? A gente estava conversando sobre isso. Nós estávamos falando para a Silvana. Eu disse assim, ó. Então você tem hoje coronário, frontal, laríngeo. Até aí tá certo? Coronário, frontal, laríngeo, certo? Cardíaco. E depois? Básico. Plexo solar. Sim, o plexo solar. Pulei ele. Aqui.
Aqui. Baço. Que é o baço. Né? Aí você falou de mais um que é o renal. Esplênico. Pode ser o esplênico também. Plexo solar. Pode ser esplênico, plexo solar, do baço, tudo certo. E o que entra o rim? Você falou isso uma vez. Suprarrenal. Esplênico. Suprarrenal. Esplênico. Depois você tem sexual e o básico. Quais são as frequências desses daqui? Três. Hã? Não é? A frequência é 369. É isso? Não é 3, não. É 369? Ai, não sei não. Qual que é Você, então? Hã? você falou que era tudo errado? Não, eu sei. Mas para poder mostrar o certo, eu Ah, preciso mostrar a lógica em se chegar ao certo. Porque falar que está errado por falar, até papagaio fala. Agora, tem que mostrar a lógica do que está errado. Por que está errado tem que ter uma lógica. E o porquê está certo, que também tem uma lógica. Entendeu? Então vamos lá, 3 o quê? Estou falando que vocês querem falar de Parmeira e Corinthians. É o 6, né, Marcos? Hã? É o 6, né? 3, 9, 6, 4, 1, 7, 5, 2, 8. E agora? 6, 3, 9. Pois não. Pois não. Agora tem que ser robô, né? Tá todo mundo falando que é robô. E aqui? 7, 4, 1. O frontal. 8, 5, 2. E o coronário? 9, 6, 3. Cores deles. Cores. Sueli, até aí tudo certo? Sim, tá tudo bem. Cores. Básico. Vermelho. Sexual. Amarelo, né? Acho que é laranja, não é? Laranja. Não, acho que é amarelo. Laranja. É laranja. Amarelo. Amarelo. Esplêndido. Verde. Aí você tem verde. Certo? Depois você Índigo. Azul tem índigo. azul. Não, Azul. da garganta, O né? frontal. Azul claro. Azul claro. Vamos, Frontal. vamos facilitar. Vamos deixar só no azul. Entendeu? Ficar dando muita opção vai acabar. Pode confundir. Vamos só no azul. Tá bom? Mas, Marcos, existem várias tonalidades de azul. É verdade. Logo, azul o quê? Aí é o índigo, né? Anil. Azul, violeta. E o coronário? Coronário que é violeta. Ah, o coronário é violeta. Então qual que é o frontal? Azul índigo. É o que aprendi, azul índigo. Fala. Você lembra? Você lembra? Lá é azul. Não, você lembra? Não lembra? Marcos, ele não era só azul e o outro que era azul anil? E aí que vinha violeta? Aqui seria azul barra
violeta. Tá? E aqui seria Coronário, né? hã? Coronário, gostoso. O coronário. Coronário, azul e violeta. O frontal, Azul anil. e o laríngeo. Azul só, né? Só azul. Não. Não. Vai, pessoal, vamos buscar um pouquinho pela memória, vai. Vamos usar... O laríngeo é o quê? Azul. Que cor que é a tua camisa, Cleide? A blusa que você está vestindo? Fala aí, Cleide, pra gente ver essa camisa. Tem que abrir o áudio, Cleiton. Desculpa. Azul royal? Não, hein? Não sei que azul que é, não. Deus. Eu quero sair do instinto. Por isso que eu pus essa hoje, ó. Não é azul celeste? Azul o quê? Não é azul celeste? Não. Azul brilhante. Azul claro. Azul o quê? Não é anil, não, né? Não, anil não, é mais claro. Não sei não, Marcos. Azul o quê? Turquesa? Não. Azul turquesa. Tá piorando. O laríngeo, que cor que é? Azul o quê? Azul claro, o azul da sua parede. Azul escuro. O Daniel tá falando aqui, ó. Azul o quê? Vai, gente, vamos. Azul marinho. Azul marinho é escuro. Então, se for marinho, seria no frontal. O laríngeo é azul claro. Azul índigo. Ah, É certo, então. Azul índigo. No frontal. Hã? No frontal, ela perguntou. No frontal, eu falei índigo, azul índigo. Eu sei que você falou. Tá errado? Não, você estava certa. Eu só estava querendo que todos tivessem a mesma Ah, não, eu certeza. pensei que fosse invertido. Porque como Não. você passa o errado para dar a Porque lógica. na realidade é assim, ó, o azul, o laríngeo, na realidade ele não é azul. Ele é um azul meio que esverdeado. Ele é um azul mais pro tom do verde. Ele é um azul mais esverdeado, com umas misturas de vermelho, tá? Porque você, enfim. O azul índico também não é um azul claro. É um azul que tem uma tonalidade mais puxado para o violeta. Apaga a luz aí. Vocês estão vendo aqui a cor? uhum. Sim. Esse aqui, para vocês aparece mais um azul, né? Mas para nós aqui é mais um violeta. Então você pega e você fala assim, e às vezes você mistura um pouco as cores. Entendeu? Não entendi. Bom, todo mundo entendeu a diferença? Mais ou menos. Então vamos no azul, no índico e no violeta, que é esse aqui, ó. Tá bom? Frequência. Dó, Ré, notas musicais, né? Dó, Ré, Mi. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Dó, Fá, Sol, Lá, Si. O que mais que nós podemos falar aqui?
Você pode falar mais um monte de coisa. Você pode falar o número de pétalas e assim vai, tá bom? Só que o que é importante para nós sabermos? Existe uma falha filosófica muito grave, ensinada na teosofia, que teve origem na teosofia lá atrás. E essa falha ela vem se transmitindo de geração em geração. Essa falha filosófica consiste em dizer que tudo que está em cima é o que está embaixo. E aí eles quem? A teosofia batizou este ensinamento como uma das leis herméticas. Herméticas, né? Hermes Trismegistos, tá? E aí começa algumas viagens da teosofia, que é muito empregada na eubiose, na Rosa Cruz e assim vai. Hermes Trismegistos, segundo o que eles dizem, era um egípcio que construiu as pirâmides. Só que data Hermes Trismegistos é associado a José do Egito. Vocês lembram da história, né? Que o filho foi vendido e foi morar. Então, os irmãos venderam. Os irmãos venderam. Vocês lembram disso? Então, esta figura, este ser chamado José, é que hoje é ensinado nessas outras escolas, que é Hermes Trismegistus, tá bom? O construtor das pirâmides. O que é uma falha muito grande. Por quê? Porque se a pirâmide data de 60 mil anos atrás, José do Egito data no máximo 5 mil anos. E as pirâmides já existiam lá. Então não foi ele que escreveu. E as leis às quais dizem que ele falou não são corretas. Também aí pode ser um tema para outra aula. O que eu quero dizer é afirmar aqui. As pirâmides têm mais de 60 mil anos. A história da Bíblia, se a gente for retroagir, deve ter início há 7 mil anos atrás. Não tem tudo isso? Mais? Menos? Não, porque foi copiado do Egito. Vamos colocar no máximo 7 mil anos, tá bom? Então, assim, existe uma defasagem só de 53 mil anos na história. Logo, colocar em Hermes Trismegistus ou José do Egito este feito não está correto. É uma falha muito grande, né? Então você fala assim, mesmo porque tocou a campainha? Mesmo porque se nós voltarmos desde o início e se nós de fato formos estudar seriamente, mente séria, a origem das pirâmides, de toda aquela sabedoria, nós vamos ver que tudo que existe na Bíblia foi copiado de lá. Lembra? Os 10 mandamentos foi pego do livro dos mortos. Vocês lembram disso, né? Enfim, logo, esse sistema chácrico também está incorreto. Só um segundo, por favor. Portanto, nesta linha de pensamento, o que nós temos no básico? 396. Então nós estamos começando com o número 3. Todos estão vendo a lousa? Estão vendo bem? Perfeito. Hã? Perfeito. Sim, Então estamos. você vê uma sequência lógica de números aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Todos estão vendo isso? No próximo
numeral, você tem 9, como o 0 não existe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? E veja, o número 9 repete aqui. E o número 6 repete aqui. Ó, casa superior, casa inferior. Casa superior, casa inferior. Então você tem 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Logo, você tem o 369 de Nikola Tesla. Sim, lá embaixo. Tanto em cima como embaixo. Todos estão vendo isso? O primeiro lá embaixo, então, é 396. E você está falando que 396. é só inverte, então, né? 369. É isso? Lá em cima. Não. Lá em cima é 963. Então, só inverte a leitura, estou falando, do jeito que você está explicando. Sim. Aqui você tem da direita para a esquerda e aqui você tem da esquerda para a direita. Tá. Não nessa ordem, né? Porque assim seria aqui embaixo 369. Entendeu? Se fosse o inverso. No meio você também tem o 369. Só que nesse caso é 639. Todos estão vendo isso? Tá perfeito? Portanto, Sim. existe uma falha gigante filosófica nesta linha de pensamento e nesta utilização. Por quê? Considerando mais e menos, nós estamos falando que o que está embaixo é o oposto do que está em cima e vice-versa. Tá claro o que eu estou falando, pessoal? Todos estão vendo isso ou não? Sim. É que essa essa conversa, faça necessário que vocês falem, ó, não estou entendendo, eu estou entendendo, entendeu? Porque senão fica um monólogo aqui. Tá? E aí... Ok, eu estou vendo, Marco. Muito obrigado, Elimar. E aí, nesta linha, o que está em cima jamais vai representar o que está embaixo e vice-versa. Por quê? Porque além da incoerência de frequências, existe a incoerência nas cores. Se a gente for estudar os espectros de cor, quando eu misturo vermelho e amarelo, dá o quê? É verde? Dá laranja. Da laranja. Logo, imagina assim, se eu estou num processo, vou usar a terminologia incorreta, tá bom? Se eu estou seguindo na linha da evolução, necessariamente para mim chegar no amarelo, eu jamais deveria ter passado pelo laranja. Eu deveria passar primeiro pelo amarelo, porque eu estou seguindo uma sequência lógica. Então deveria ser vermelho, amarelo e laranja. Todos entenderam o que eu estou falando? Entendi, mas não concordo. Por quê? Porque vermelho embaixo, aí você o amarelo em cima e a mistura dos dois, no meio laranja. Não é essa a lógica? Então, Elimar, você está me falando assim, eu tenho que sair do básico para... Veja, vamos pensar se fosse uma chavinha de liga de lâmpada, tá bom? Vamos imaginar que fosse uma fita de LED, tá? Se eu aumento a corrente elétrica, está desligada a chavinha, acende a primeira lâmpada, certo? Se eu viro mais a chavinha, liga a segunda.
Se eu viro mais a chavinha, liga a terceira. Não tem como eu virar a chave e acender a primeira luz e depois eu viro a chave e acende a terceira sem não acender a segunda. É a mesma coisa que eu falar, que é 1, 3, 2. Entendeu? Não. É, Eu tô fazendo, é porque eu estou fazendo um degradê de cores: vermelho, laranja, amarelo, Não, mas verde e azul. não. O degradê de cores significa que existe a mistura. Isso. Então, mas é assim, só que aqui não cabe mistura. Por quê? Ah, tá. Por quê? ah, Não, mas por que não cabe mistura? Porque eu não consigo subir uma escada, vamos supor, degrau 1, degrau 2, degrau 3, certo? Eu não consigo sair do degrau 1 e pular para o degrau 3. É necessário que eu passe pelo 2. Ficou melhor assim, entendido? Hein, Elimar? Metza. Por quê? Por quê? Eu ainda estou insistindo, porque assim, do vermelho para ir, você chegando no amarelo, você tem que ir amarelando o vermelho, que é o laranja. Então, Uma sequência perfeito. da escada. Perfeito. Então vamos pensar assim, eu estou ativando o chakra, tá bom? Tá. Como que eu posso ativar o chakra laranja se eu não tenho amarelo? Agora caiu a ficha. para mim também. Eu estava na mesma dúvida que ele, mas em relação à cor. Como que eu posso ativar o laranja? Como que eu posso ativar o verde se eu não tenho o azul? Porque o amarelo e azul vai dar verde. Como que eu posso ativar o laríngeo, no caso, se eu não tenho verde? Entenderam? Agora sim. Entenderam a lógica? Elimar, Sim. ficou claro, Elimar? Ficou claro, sim. Quando você falou sem ter o amarelo, eu não chego no laranja. Vai ter que pular o degrau para depois dissolver. Seria isso? Isso não faz sentido. Entendeu? Tá. Como que eu posso ir para o amarelo para ativar o laranja? Não. Não é assim que funciona. Nesse aspecto, o sistema de frequência também está incorreto. Por quê? Não é uma sequência lógica ou matemática que faz com que o chakra se ative. Não é eu escutando a frequência 639 que eu vou fazer com que o chakra abra. Ficou claro? Portanto, então nós falamos aqui que a sequência está incorreta. Nós falamos que a ordenação está incorreta. E nós falamos que as cores está incorreta. Associar diferentes cores com diferentes frequências é incorreto. Por quê? Porque após o chakra básico, qual é o próximo chakra que eu tenho? O suprarrenal. O suprarrenal, sim. Qual que é a função do suprarrenal? Filtrar. Qual é a cor do filtro? Qual é a cor do xixi? Amarelo. 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 Qual é a cor das fezes humanas?
Que cor que é as cores das fezes humanas? Não Marrom. Não é escura? É. Então não vai ser vermelho. Ele vai ter tonalidades de marrom. Por quê? Qual é a cor da terra? Marrom. Qual é a cor que gera vida para quem está no básico? Vermelho. Logo, o sexual, que cor que é? Vermelho. Vermelho. E a mistura faria a mistura do marrom com amarelo? Não, né? Não pense em mistura. Ok, Porque entendi. assim, os chakras, eles não se misturam. Tá. Por quê? O que nós estamos falando aqui é para quem está em qual estado? Instinto? Está no instinto. Para quem está no instinto, isso aqui é verdade. Uhum. Logo, boa noite, Márcia. Portanto, e não será a soma das cores que vai dar o quê? Branco. Por quê? Porque a Kundalini ou Kundalini, ela está baseada em 13 chakras e não em 7, porque 7 dá razão de existência ao quê? Instinto. Molécula do quê? Carbono. De carbono. Molécula de carbono é terra. Se é terra, é instinto. Entende a falha filosófica que todo mundo propaga? E aí o que acontece? Vem aquelas pessoas e começam a usar pedrinhas. Vem aquelas pessoas que começam a vender CD de música. Vem, enfim, aí cria-se em cima de uma falha filosófica o comércio. E ninguém para estudar o que de fato são chakras. Porque no total nós temos no corpo 144. 144 chakras? Secundários. Ah, ok. E 144 mil pontos de entrada de frequência. E Não sempre é? dá 9. Como que é, Regina? Desculpa, foi um pensamento alto. Sempre dá 9. Dá Isso que 9, dá 4, 9. 4, 8. Isso, por isso que dá 9. Por isso que vai dar 9 e 4. Por isso que vai dar 13. Porque a decomposição do 9 será. Por isso que o 1 é igual a 9. E o 9 é igual a 1. Vocês entendem que começa a dar razão? E a razão ela começa a ser muito diferente do que foi dita. Porque se todo mundo fica escutando isso daqui o dia inteiro, vai sair para quê? Para nada. Não serve para nada. Logo, uma vez que você... Ah, Marcos, então vamos pensar assim, vai. Ó, eu cheguei aqui, ó. Cheguei no laríngeo. O laríngeo, o frontal e o coronário. Significa que eu me iluminei? Não. Não. Por que não?
Vou pedir ajuda agora para o Arthur. Quantas notas musicais tem? 7. Qual que é a oitava? É o Dó. É o Dó maior. Então, no marrom eu tenho o Dó maior. E Dó sustenido, né? E tem o Dó sustenido também. o que é o Dó sustenido? O Dó sustenido é o meio tom, porque o Dó, quando a gente se fala em notas maiores, que é o Dó. Vocês estão ouvindo o Arthur falar? Todos estão ouvindo? Você quer vir aqui falar? Você se importa? Não? Por favor. Boa noite, gente, boa noite. Não quero ficar só à frente. Não, pode falar, vai lá. Quando nós falamos das notas, por exemplo, de Dó para Ré é um tom. Só que aqui, de Dó para Ré, tem uma outra nota, que seria o Dó sustenido, ou o Ré bemol, que é a mesma coisa, que significa meio tom, que está intermediário. Se você olhar nas notas no piano, aqui, por exemplo, o Dó, você vai achar uma notinha preta, que fica aqui, e do lado o Ré, que é uma nota maior, que é a nota branca. Todas aquelas notas brancas no piano, né, dependendo do modelo da escala, mas se a gente seguir a escala de Dó, elas são, em teoria, todas maiores. Deu para entender o que eu falei? Ou... O sustenido fica entre uma nota e outra. Isso, o sustenido fica, igual a Márcia falou, entre uma nota e outra, que fica no meio. Então seria as duas notas, um tom, que é uma passagem de um tom aqui de Dó para Ré, e o meio tom, que seria uma nota que soa até um pouco estranho no nosso ouvido. Ela é uma nota preta no piano, que fica em cima, assim, se vocês olharem no piano aí, vocês vão ver, que é o meio tom, é aquela notinha que está ali. Deixa eu abrir a janela. Deu para entender? Se não entendeu, eu explico de novo. Beleza, então. O Dó maior, depois do Si. A Márcia está falando que o Dó maior é depois do... Si. Não. Não é? Não? Porque não é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó? Que aí é o... Isso. Então, aí, ali que você está falando, pode passar? Não, vamos falar. Aqui, o que a Márcia quer dizer aqui, ó, que aqui a gente tem uma escala de notas, tá bom? Que vai 7 notas aqui. Só que aqui em cima, o que ela falou, que iria o Dó maior. Só que na verdade é uma oitava acima, tá bom? Significa uma oitava esse Dó. Peraí. Então, quando a gente fala, fica aí, que lá no teste da DAAT, você vai ter uma oitava inferior, eu estou me referindo ao quê? Ao Dó sustenido. E quando eu falo que depois que você saiu distinto, depois do instinto eu vim para a alma, eu vou fazer outro teste de alma para espírito, não é? Que vai ser uma oitava superior, que é o Dó maior. Entenderam? Vocês entenderam? O que eu acabei de falar agora foi uma imensa bobagem. E veja, você pegou. Você sabe por quê? Porque você não tem domínio do assunto. E aí o que eu falo, você acredita. Então o que eu quis mostrar? Foi exatamente assim que essa bobagem de chakra seguiu a vida toda. Ninguém parou para questionar. Explica direito agora, Arthur. Agora o Arthur vai explicar direito o que é isso aqui. Por favor. O que ele falou aqui, que seria uma oitava inferior, seria o Dó sustenido. Mas na verdade não é.
é que o Dó sustenido é só o meio tom entre o Ré e o Dó, tá? E aqui o Dó, que é a oitava que a gente estava comentando, são as 7 notas, você vai de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ou seja, são 7 notas. A oitava vai iniciar de novo no Dó, e aí começa tudo de novo, Dó, Ré, Mi, Fá, Então Sol. sempre vai ser uma oitava. O que vai? Obrigado, doutor. O que vai? É que a gente fala uma oitava acima e uma oitava abaixo O na que você música. prefere na DAAT? Uma oitava inferior ou uma oitava superior somente diz respeito ao consciente. É a única diferença. Porque assim, não é porque você se tornou alma que você... Agora eu sou só energia, irmão. Agora eu tô... Para com esse negócio, vai, por favor. É assim. Enfim, não é assim. Uma oitava superior ou uma oitava inferior diz respeito ao consciente. Porque as frequências não vão mudar. O que vai mudar é uma oitava superior nas formas de pensamento que você tem. Então, a frequência ela vai variar de uma oitava inferior para uma oitava superior. Ficou claro? Vou dar um exemplo. Ô Marcos, Vou dar um exemplo. Só um minuto, por favor. Senão pode confundir mais. Para quem está na uma oitava inferior instinto, o que significa amor? Qual é a representação do amor na uma oitava inferior? Instinto. Deus seria, não? Exatamente. Sexo. Não é assim que as pessoas falam? Vamos fazer amor. Ah, nossa, eu pensei assim. Só que, quando você fala uma oitava superior, o amor significa o quê? A unidade. A unidade. Portanto, mudou a interpretação de amor? Mudou. Mudou a frequência do amor? Não. A frequência do amor, ela é única. As frequências não se alteram. O que altera é o consciente. É você que vai fazer aquela frequência trabalhar como sexual ou como coronário. É você que vai fazer isso. A frequência não muda. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Todos entenderam o que eu disse? Sim. Acho que sim agora. sim. Portanto, quais são... posso apagar isso aqui? Sim. Portanto, só existe uma frequência. Cento e 111 e 112. 2, 3,
4 mais 3 mais 2 igual a 9. 9 vai ser igual a unidade, que é 1. Portanto, quem é instinto só tem 3 chakras ativos, que é o sexual e o básico. E só é utilizado o cardíaco para nascer ou morrer, que é quando abre para entrar e fecha, e abre para sair e fecha. Por isso que o 4 é um quadrado, aqui é um triângulo, aqui é uma reta e aqui é o ponto. Tá claro o que eu estou falando? Dúvidas, Regina? Fala. Só o primeiro, que a frequência é 110, qual é o chakra? Coronário, frontal. Ah, o frontal. Existe aqui existe entre instinto e alma e espírito, tá? Entre laríngeo e cardíaco, tá bom? Então eles flutuam na 1/8 superior ou 1/8 inferior entre 111 e 110, tá bom? Eles flutuam. Na hora que se torna espírito, só tem uma frequência. Só tem uma. 110. E quando você tem a unidade, você só tem uma frequência, que é. Por isso que as demais frequências, elas são únicas. Quem vai dar a modulação na frequência é o consciente. É você que vai dar razão de existência na frequência. Então, tudo que foi ensinado, pode jogar fora. Motivo pelo qual as pessoas elas não conseguem se iluminar. Por quê? Porque elas ficam utilizando conceitos relativos. Elas usam conceitos relativos. E aí não vai chegar nunca. Nunca vai chegar. Ficou claro sobre chakra, pessoal? Isso aqui é o começo de chakra, tá bom? É só o começo. Mas, por ser um começo, eu entendo que já dá para entender bastante. Por isso que o início é o ponto, a reta, o triângulo, o quadrado. Então, quando eu faço isso, eu estou mostrando o quê? Como que foi feita a dissociação ideológica do eu. Por isso que eu falo, você é 8, casou com 7, vai nascer um 6,5. Né? Então, o que eu estou mostrando? É exatamente isso aqui que está acontecendo. Ficou claro, pessoal? Por enquanto. Essa aula não era para ir para a internet. Mas acabou indo, né? Então, porque o que acontece? O problema da internet são as interpretações que as pessoas vão começar a
que é o que eu falei para aquele rapaz, se entrar aqui e perguntar, que nem a Elimar, que nem a Regina, que nem todos que estão aqui, entra, pergunta, ó, não entendi, explica de novo, é ótimo isso, porque aí você esclarece. Agora, você ficar com você pegar isso aqui, que é tudo diferente que você aprendeu até hoje, e querer entender isso aqui com aquilo que está dentro de você, esquece, não vai dar. Não dá para colocar nada Não no copo dá. que tá cheio, né? Por quê? Porque você vai falar, não, eu vou ativar os 7 chakras para poder ficar o quê? Para ativar a Kundalini. Desculpa, isso é uma bobagem quem fala isso. Por quê? Porque a Kundalini, ou Kundalini, é uma frequência do instinto. Não é uma frequência do espírito. Kundalini é a frequência da Terra. É a frequência da Terra. Então, quando você busca ativar a Kundalini, olha a loucura que as pessoas falam. Elas estão indo buscar harmonização com todas as formas de pensamento do instinto. Se prendendo aqui, né, Marcos? Como que é, Silvana? Fica preso. Se prendendo aqui. Isso. Por quê? Porque a forma de pensar vai direcionar o ponto para fora. Então, assim, né? Olha, eu quero me harmonizar com o planeta. Eu quero me harmonizar com a natureza. Quero ficar abraçando árvore que nem bobo. Eu quero não sei o quê. Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Só que o que acontece? Você está ficando aonde? No instinto. É esse cuidado que você deve ter. Por quê? Porque quando você direciona o teu ponto de atração para o instinto, o máximo que você vai conseguir são as formas de pensamento que deram origem ou que dão razão de existência ao instinto. E vai reforçar tudo isso, né? E cada vez mais você reforça a sua programação no instinto. Do pó vieste, ao pó retornarás. Eu não. Eu não. Do pó vieste, ao espírito retornarei. Ao pó retorna você. Eu não. Pode ficar aí quanto tempo você quiser. Eu vou voltar para cá. Que conversa. Ficou alguma dúvida, pessoal? E agora você vai entender, eu vou entrar num ponto mais profundo, que é lá para frente. Por isso que você vai entender o motivo da molécula de carbono. Por isso que era o 1 e se tornou 2. 1 se tornou 2. Que se tornou 3. Que vira um quadrado, um triângulo para cima. Só um minuto que eu vou mostrar. Guardadas as devidas proporções, você... porque é diferente, ó. O tamanho é diferente. Você tem um triângulo aqui, não tem? Ó, um triângulo aqui, não tem? Se eu colocar outro triângulo aqui, ó, eu vou ter o quê? Um quadrado.
Vira o triângulo assim, ó. É só Ó, você virar pro você coloca um triângulo em cima e um triângulo embaixo. Se você virar ele de posição, você vai ter um quadrado. Por isso que surgiu o 4. Por quê? Porque o que era 1 se transformou em 4. Deixa eu levar lá. Ficou claro, pessoal? Marcos, esse 4 é a base do plano centenário? E em cima 3? Não. Não tem a ver? Porque você está falando como é terra, né? Como é instinto. No plano centenário, o 4 é a base, né? E lá em cima, no ápice, o 3. O 4 não é do instinto? Eu entendi o que você está falando. O que você está falando, me corrija se eu estiver incorreto. É assim, ó. Você tem um quadrado aqui com um ponto no centro, que é a pirâmide, certo? Então o que você está falando é que na base você tem o equilíbrio. Então, E todos esses elementos do instinto, que é a base da terra. Quando você vai... Eu vou usar a palavra que eu entendo. Você vai através do Dharma para o topo, você vai para o tri. Então, A trindade, você não gosta da trindade, né? Mas vai para o 3 em cima. Vocês vão perder uma... já foi. É que assim, ó... Vamos tentar, Elimar, entender o conceito, tá bom? Tá bom. O conceito do quadrado, primeiro, na hora que eu falo que a base é um quadrado, eu estou falando, não é eu, o entendimento que a base é um quadrado, ela está baseada aonde? Na dualidade, ó. Então você vai ter 4 pontos que correm entre si. Se você pegar o quadrado e começar a girar, ele sempre vai ser um quadrado, certo? Então, se o ponto 1 está aqui, na hora que você gira, o ponto 4 vai estar aqui. Certo? Tá. Portanto, a base jamais deveria ser o quadrado. Por quê? Porque ela muda de quê? Ela gira? Ela sempre está... Veja, ela sempre faz o mesmo movimento. Independente para a direita ou para a esquerda, ela sempre gira nos mesmos pontos. Então, vamos supor, há 25 mil anos atrás, o ponto 1 era aqui, ó, na base, no primeiro ponto do quadrado, tá bom? Era aqui em cima. E aqui era o ponto 2. Então você tem 1, 2, 3, 4. 25 mil anos depois, o que você tem? Você tem o 4 no lugar do 1, o 1 no lugar do 2, o 2 no lugar do 3 e o 3 no lugar do 4. Mudou alguma coisa? Não. Mudou somente a representação, mas continua o mesmo. Logo, a base, ela está relacionada ao quê? Ao plano. Não. Ao consciente. Ao consciente. Porque ele não mudou, né, mano? Porque você não anda. Você está sempre girando nos mesmos pontos. Não muda, né? Não muda. Muda de posição, né, Marcos? Mas não transforma. Isso. Então vamos pensar assim, ó. Vamos pensar como
nós estamos aqui a 77.770. Então assim, ó, então nós temos 4 de 25.920 anos, tá bom? Então, nós estamos voltando para o início de onde começou. As formas de pensamento, elas não saem do éter, elas não mudam. Elas vão continuar as mesmas. Só vai mudar. Lembra quando eu falo assim, ó? Tem um cabelo aqui. Lembra quando eu falo assim? O homem, há 5.000 anos atrás, dormia no chão. Há 3.000 anos, ele dormia no capim. Há 1.000 anos, ele dormia numa cama de madeira. Hoje, ele dorme numa cama... Só que ele continua dormindo. As formas mudam. Só que a necessidade é a mesma. Portanto, a base jamais vai ser o 4. A base é o consciente. E o consciente, ele é 1. O que você pode ter é diferentes conscientes. Mas na hora que você integra tudo isso, e aí vem outro ponto que a gente precisa ajustar no que você falou. Existe karma e existe dharma. O karma nada mais é, no meu entendimento, que a dissociação do eu nos 7 momentos de consciente. Então você tem assim, então vamos supor, ó, você tem o ano 1200 ao ano 2022, tá bom? Então você tem o ano 1200 e o ano de 2022. Inventa uma data que você nasceu, Elimar. Inventa uma data que você nasceu. Não pode falar a data certa, né? Só uma data que eu nasci. Não, para homem, o homem fala. A mulher, não, deixa pra lá. Não fala uma data. De que ano a que ano você falou? Não, eu fiz uma régua de 1200 a 2200, tá bom? Tá. Eu fiz uma régua. Aí eu perguntei para você. Neste período aqui, então vamos supor, você nasceu 1500. Não, você nasceu no ano de 1000, você nasceu no ano 1 do 12 de 1980. Vamos supor assim, só para fazer um número. 1º de dezembro. 1º de dezembro de 1980, tá bom? O que acontece? O karma são todas as formas de pensamento que ficaram presas no plano, as quais você, em sonho ou em vida, realiza desejos. Então, assim, vamos supor que você morre no dia 1 do 12 de 2050. Por exemplo, vamos supor, todas as imagens, todos os desejos e todas as emoções que você criou neste período ficaram presas no tempo. Como você criou desejos e emoções neste tempo, você sempre nascerá no mesmo dia. Quando você morrer, vamos supor lá em 2050, o que vai acontecer? Essa forma de frequência chamada Elimar, ela vai se realizar nestes 7 momentos dos quais você viveu.
E não sai desse looping? Não. Por isso que eu insisto tanto na falha da tela mental. Porque quando você faz tela mental, o que você está criando? Desejo. E que mais? O que eles ensinaram para você? Ser egoísta, criar matéria. Não, tá bom, mas assim. Não, tá bom. Mas ensinaram a fazer. Ó, lembra? Colocar tudo que é ruim na primeira ideia. E depois você usa o quê? A emoção. Isso. Nesse momento, o que você gravou no eu? Uma emoção? Uma imagem atrelada a uma emoção. E aí você imagina um carro zero, não sei o quê, pipipi, né? Aí, não, use os 5 sentidos, não sei, olha que coisa assim. Olha que coisa errada. Porque assim, o que ele está fazendo com todos? Ele está fazendo você gerar uma imagem e uma emoção. Que vai ficar preso aonde? No plano. No plano, porque assim, se você morrer amanhã e não realizar essa imagem, o que vai acontecer com você? Vai voltar para querer realizar de novo. É lógico, porque é aquele ponto de atração que te atrai. Você deixou a tua aqui. Você deixou a imagem atrelada a uma forma de pensamento. Mas por isso que eu perguntei, se no caminho, você vai explicar, eu sei, no caminho do Dharma, que você vai, você passa vai atrás da iluminação. Calma. Não é essa maneira, através da busca do Dharma, onde ele vem te resgatar, vamos dizer assim. É o sol que vem na gente, quando você se abre. Então, não é a gente que vai no sol. Isso, não é assim? Para a luz? Isso você está correta. E aí, com esses resgates de karma, que você vai chegando dentro do Dharma para chegar à iluminação? Não. É esse meu raciocínio? Não. Como se fosse uma serpente enrolando num fio. Não. A serpente é a representação do poder para Orion. A serpente é a representação, por isso que estava aqui, né, no terceiro olho. A serpente é tridimensional. A serpente é a representação física do desejo. Então, a serpente é a maior roubada. Sai fora. Porque assim, ó, é a representação do desejo, ou do poder na matéria. Que é o DNA também, né, Marcos? Que vem pelo DNA. Isso. Por isso da serpente, que é o DNA. Mas voltando, o karma nada mais é do que você entender esta prisão. Por quê, Elimar? Imagina assim, ó. É só uma imagem para criar uma didático. Uma razão, tá bom? Imagina assim, ó. Não apaga não. Deixa eu tirar uma foto. Foi quase. Quase foi. Secou. Então imagina assim, ó. Imagina assim, Raul. Já vai apagando. Imagina assim. Existem 7 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Existem 7 tempos, aonde um desejo ele vai se manifestar. Certo? Tá claro? O karma é quando você faz. Então é assim, ó. Quem é esse pontinho aqui? Você. Você está hoje, a Elimar, ela vive. Você já andou de avião, lógico, né, Elimar? Já. Lógico. Você lembra que os pilotos, é comum falar assim, nós estamos num teto de 1000 metros. Agora nós estamos no teto de 5.000 metros. Agora nós estamos no teto de 10.000 metros. Lembra disso? Sim. Então o que acontece?
Cada frequência dessa aqui é um teto que existe no plano. Imagina a Terra. Imagina a Terra. Vou ter que parar aqui também. Imagina assim, ó, a Terra redonda, certo? Então, esta primeira faixa aqui é a frequência 1. Todos que têm o mesmo desejo e buscam as mesmas emoções vão ter acesso, ou o ponto de atração vai ser nesta frequência. Eles não saem daqui. E aí você tem o teto 2, por exemplo. Aqui é a frequência 2. Aqui é a frequência 4. Aqui é a frequência 5. Aqui a 6 e aqui a 7. Tá ficando claro o que eu estou falando? Tá. Quando você independe de qual frequência você esteja hoje, tá bom? Você decide se iluminar, você junta esses 7 pontos em um. Isso chama-se karma. Você vai para um, que é para a unidade? Você volta à sua unidade. Porque o que acontece? Hoje você existe agora aqui. Então você está aqui agora. Só que o que acontece? Durante o dia você passou uma série de problemas, angústias, traumas, frustrações e assim vai. O que você faz? Você utiliza as 7 frequências que estão no éter para sonhar e se realizar. Tá. Por isso que você sonha. Então, quando você se tornar integridade, se tornar um, você junta. Vamos supor, você está na faixa 5, tá? Vamos supor, essa Elimar da faixa 5, ela decide que ela quer se iluminar. Então, o que ela vai fazer com as outras? Ela vai juntar. E aí, ela faz o 7 em 1. Porque ela se torna consciente. O Dharma nada mais é do que a manifestação consciente desta sabedoria e desta razão. É o caminho da iluminação? Não, o Dharma não é caminho. O Dharma já é a luz. Tá. Ô Marcos, o Dharma é o ponto que você fala que a gente volta aqui de novo para manter essa sabedoria? Perfeito. Veja, isso aqui não está em livros. O que nós estamos falando hoje não está em livros. Você pode procurar onde você quiser. Ficou claro isso aqui? Então, quem que é a Elimar hoje? A Elimar é um fragmento de uma imagem que existe. A Elimar existe, lógico. Existe existência nela, mas não existe o quê? Consciente. Na hora que ela se tornar consciente do eu existo, ela junta isso aqui. Ela executou o karma. O Dharma é a manifestação desta sabedoria e razão consciente. Tudo errado que o pessoal explicou aí também. Ah, eu gostei. Mas o que o pessoal fala aí
Ah, eu vim resolver o meu karma. Parece que foi erro do passado. O que você fez, você vai vir para pagar. O que você fez... Não, não. Né? Enfim. Não lembra, né, que já... Não lembra, né? A pessoa nem lembra quem ela foi, como que ela vai lembrar o que ela fez? E como que ela vai resgatar alguma coisa que para ela, né? Enfim. Veja, não é a minha pretensão aqui entrar no detalhe de chakra, tá? Por quê? Só o que foi dito aqui muda tudo que você aprendeu até hoje. Neste momento, você precisa sedimentar o que nós estamos falando. Dá para falar mais de chakra? Lógico que dá. Dá para falar que em cada pétala dos chakras existe uma frequência? Lógico, mas isso a gente vai... E até... Quando você junta estes 7 momentos, você vai se tornar um. Logo, o espírito tem frequência? Não. O espírito é o quê? Ele é o consciente da consciência manifestada. O consciente da consciência manifestada é o espírito. Ô Marcos, você falou da frequência 110, né? Isso. E o que que ela propaga na gente? O que que ela ocorre? Se a gente, ouvindo essa frequência, ela acontece alguma coisa? Acontece. Lá no YouTube do Ágora, que é a Ágora Consciência Crística, se você for lá, tem lá a frequência 110 que eu coloquei lá. O que vai acontecer? De nada resolve ficar escutando frequência 110 se o teu ponto de atração está no mestre. Não entendi. O ponto de atração tem que estar onde? Em mim. Perfeito. Aí nós vamos conversar amanhã. Aí você vai colocar a frequência, você entra lá, coloca a frequência e você pega e fala assim, ó, agora eu sou, ó, eu sou o que sou. Eu sou. Aí você fala, eu sou o que sou. Aí você vai me falar amanhã o que aconteceu. Tá bom. Obrigada, boa noite. Não é para dormir e roncar, né? Isso aí. É para ficar uns 10 minutinhos consciente ali, né? Antes de dormir, tá bom? Tá, obrigada. Boa noite para vocês. Fiquem em paz. Bom trabalho. Pois não, Regina. Pois não. Salam aleikum, Regina. Isso. Regina tem que Vai ficar melhor se você abrir o áudio. É interessante que eu ia pedir isso ontem para falar sobre os 7 momentos. Fiquei boca chiusa porque eu vi que tinha alguém precisando, né? E olha onde você chegou, né? Nessa explicação. Aí, a minha, se é que é uma pergunta, eu não sei nem como ordenar. Vamos ver se eu entendi. Você disse que essa parte dos chakras mostra como nós fomos dissociados no eu, correto? Perfeito. Na matéria. Na matéria. Isso. Agora, eu quero encaixar isso que não está entrando, dos 7 momentos. Então, era uma ideia original, que foi, ao longo do tempo, se dissociando até chegar na molécula de carbono. Me ajude, Marcos. Isso. E são 7. Perfeito. E por ser 7 elementos, aonde entra os 7 momentos que eu queria entender, encaixar? Eu não estou conseguindo encaixar. Os 7 momentos que você está aqui no planeta? É que você fala, nasce no mesmo dia, se tem um desejo, pode voltar para essa data. É isso que... Você já passou pelo déjà vu?
Já. O que é o déjà vu? Até onde eu sabia, achava que sabia, era uma outra coisa, outra explicação do que você deu. É você vivendo em outra frequência, passando pelo mesmo lugar. Isso eu entendi. Eu não estou conseguindo fazer a pergunta. É que assim, ó, eu estou vendo espírito. Não, você não está vendo espírito. O que as pessoas... Eu entendi isso. Então, calma que eu vou responder. O que as pessoas estão vendo? As pessoas estão se vendo em outras frequências. Certo. Mas aonde que está a Regina? A Regina não está. Por isso que eu falo que a Regina está morta. Certo. Por quê? A Regina existe? Existe. Aonde que ela existe? Um pedacinho em cada momento. É a ilusão plena. Se você pegar... Vou falar que é a Matrix mesmo. Mas, pensa assim, o que é uma reação atômica? É a frição ou a fricção entre dois átomos. Sim. Cadê a explosão atômica? Não tem explosão atômica, ó. Então isso aqui é luz refletida. Só que... Que é quando você dá o exemplo das estrelas. Isso. Tá. Isso. Você não saiu do planeta Terra ainda. Você está aqui no planeta Terra. Vivendo em 7 frequências diferentes. Então, eu acho que é isso. As frequências é que não está me encaixando. Mas é assim... Em 7 frequências diferentes. Tá, você quer ver? Como originou isso? Fala para mim o que para você agora é rígido. É único. Duro. Único. Para você é único. É assim, pode acabar o mundo. Este conceito para mim é único. Hoje. Cristo. Ué, desculpa. Para. Porque do resto já virou balela. Não peça desculpa de quem é você. Você é você. Ponto. Ok. Cristo. Okay. O Cristo, hoje, para você, tem uma representação. Ele tem o quê? Uma dimensão, um estado, um limite. Lembra por que eu estou dando aula de estado, de dimensão, de limite? Porque eu estou falando para você que em uma dessas frequências, o Cristo para você tem uma dimensão. Entendi. Vamos supor que essa seja a frequência número 1 da Regina. A frequência número 6 da Regina, ela dá uma outra razão de Cristo. Ok. A montagem da ideia de Cristo, lá na frequência 6, é um homem que foi crucificado, que morreu por nós, que foi chicoteado, não sei o que. E você está vivendo aquela imagem, aquele conjunto de imagens naquela frequência. Entendi, Marcos. Encaixou melhor agora. Tá bom. Obrigada. É isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Logo, independente... isso é importante. Marcos, então... a morte sua sempre vai acontecer no mesmo momento nestas 7 frequências. O nascimento pode ser em momentos diferentes, entendeu? Mas quando, vamos supor, a Regina morrer nesta vida, ela vai estar morrendo nas 7 vidas. E tem explicação por que o nascimento tem essa pequena diferença? Porque é o conjunto ideológico que vai ser justo naquele momento. Então, aquele conjunto de ideias que você tem vai fazer com que você sempre nasça
naquela frequência, naquele período. Ok. Aí eu transformei. Vamos Juntou. dizer que eu me transformei. Fez um karma. Fez um karma. Juntou esses 7 momentos. Ok. Você vai saber quem é a Regina nos outros 6 momentos. Porque você vai E o nascimento muda? Não, aí você não vai nascer mais. Aí quando você morrer... Ah, não, aí é... Ok. Aí quando você morrer, vamos supor, você juntou agora, tá bom? Juntou. Então é assim, ó, a Regina lá do ano 1500, você não vai mexer nela. Mas você não precisa mais dela para realizar desejos naquela frequência. Então vamos supor, lá em 1500, vamos supor, hoje você sentiu vontade de matar uma pessoa. Ah, se eu mato essa... Neste tempo, você sabe que matar uma pessoa vai prender você. Lá no ano de 1500, pode qualquer coisa. Então, o que você vai realizar esse desejo? Lá no ano de 1500. 1500. Que coisa. Ok. Então, na hora que você junta tudo isso, aquela frequência chamada Regina morre. A Regina do 6, do 5, morre. E só vai ficar a Regina do 1. E todos aqueles seres que deram razão de existência para a Regina vão acabar. Por isso que todos os eventos de mudança no planeta sempre foram através de fogo e através de água. Por quê? Porque o fogo e a água, eles faziam o que com as formas de pensamento no plano? Eles limpam, eles dissolvem. Por isso que na hora que você se tornar íntegro, quando você morrer, você vai pegar e falar assim, agora eu vou nascer lá e eu vou levar o meu conjunto ideológico que levou liberdade para mim, para quem sobrou. Entendeu? Linda aula. E nas outras vivências dela, ela pode também eliminar o desejo de matar aquela pessoa. Nas outras existências deixa de existir a razão de existir. Nas outras existências. Inclusive o desejo de matar. Que em 1500, que não era nada, ela para de... Perfeito. Resolve. Nesta frequência resolve tudo. Tudo. Todos os desejos, porque o que vai dar razão para ela de vida não é mais desejos e emoções. O que dá razão de vida para ela é ser a representação da luz no plano. Esse é o estado do nada. Essa ser a representação, a gente pode denominar como vontade? Não, todo mundo, o inferno está cheio de gente com boa vontade. É boa intenção, não é? Mas eu digo vontade segundo Platão, né? Que ele substitui pelo desejo, né? Você sabe, o desejo, Neymar, é a propriedade da carne. Isso, e a vontade é do espírito, não é? Não tem espírito na carne, Neymar. E nem vontade no espírito? Não, o espírito não tem vontade, porque o espírito ele vira ação? Então, o Platão, ele era um cara legal também, mas às vezes eles davam uma viajada, entendeu? Por exemplo, o espírito tem vontade, porque pensa assim, para ter vontade tem que ter o que antes? A necessidade que gerou a vontade. Se existe a necessidade que gerou a vontade, existe o quê? Falta de consciente. Logo ele é carente. E o espírito não é assim. O espírito ele é íntegro, ele é uno, ele já chegou na unidade. Ele é. Então é assim, o que Platão estava falando, ele estava dando razão de existência ao instinto, não ao espírito. Porque ele também nunca definiu o espírito, porque ele não sabia. Quando você passa então para ser você volta em forma de ação para ajudar quem ficou?
você volta em forma do Como nada. um verbo. Não pode ser verbo também. É outro. E assim, eu sinto assim, trocando de uma maneira didática, enquanto a gente tá no plano, nessa coisa ainda do 7, a gente ainda é substantivo. Não. Matéria. Não. E quando sai, vira verbo. Não. Entra Desculpa. Precisamos ajustar esse Não conceito. Não se desculpe. Não, porque assim, ó. Vamos em frente. Ó, o que acontece? Vamos voltar um passo. Você deve ter só um desejo. Porque quando você tiver um desejo, você satisfaz a necessidade do instinto. Então não tem briga. Você só tem um desejo dentro de você. Qual é esse um desejo? De me iluminar. Aí você satisfaz o desejo da matéria, porque você está dando para ela o desejo, porque você está dando para ela a razão da existência, que é desejar. Então você está dando para ela, ó, tá aqui comidinha para você. Ó, eu desejo. Só que eu desejo o quê? Me iluminar. Neste momento, o instinto ele fica satisfeito pelo desejo e deixa de gerar em você o quê? A necessidade de existir, que é ter mais desejos. Porque você já tem um, que é se iluminar. Fechado? Isso. Portanto, verbo é uma falha de conceito. Por quê? O verbo ele é baseado no quê? Para dar existência ao verbo, o que precisa existir? O sujeito. Não. Eu estou falando da gramática, por isso que eu estou falando. Não é ação. Você está falando do quê? Eu não entendi, Neymar. Você está falando do quê? Eu estou falando em nível de gramática, porque sujeito que faz o verbo. Não. Para ter verbo, o que precisa existir? O sujeito é consequência, não é causa. Mas para existir o verbo, o que é necessário existir? Ação. O tempo. Presente, passado e futuro. Ah, show. Logo, se você é verbo, você está preso aonde? No tempo. Então, quem ensinou isso para você também não sabia o que estava falando. Eu vou lá brigar com a minha professora de português lá do primeiro ano. Vai lá. Vou nada, eu vou atrás da iluminação, verbo, deixa ela lá. Não, veja, o verbo ele dá razão ao quê? Ao tempo. O tempo dá razão ao quê? Ao instinto. Tá, aí volta, né? E aí você fica preso. Então você pega assim. Então, o infinito é finito e curvo. Finito e curvo. Para! Isso é outra falha, isso é outro absurdo. Isso é coisa de louco. Porque como que o infinito consegue ter razão de existência se nem ele sabe quem ele é? Aonde que acaba o infinito? Quem que criou o limite do finito? Você entendeu os absurdos? Então o infinito é finito e curvo é uma loucura. O que ele falou é o quê? É tempo. Então ele deixou todo mundo preso no tempo com as ideias dele. Na própria tela mental dele, né? Só que o que ele fez com todo mundo? Ele criou embaixo dele... Não, filha, não, Elimar. É assim, ele criou o quê? A mente coletiva dele. Para dar razão de existência à mente coletiva dele, precisa do quê? De servos que experienciam ideias dele. Porque a gente começa nem sabendo o que é ideia e depois tem que reformular em uma semana. Não, mas você entendeu? Ele criou a mente coletiva dele.
Só que essa mente coletiva acabou. Por quê? Como mais pra frente eu falo o que aconteceu, tá? Então isso daqui acabou, isso aqui não vai ser criado no plano. Já deu. Já deu. Isso aí já foi. Mas independente, entendeu a razão? Do infinito, finito e curvo? É errado, não existe infinito. Porque ele nega a própria existência. É a mesma coisa que o ateu. Você chega numa pessoa e pergunta, eu sou ateu. Você dá vontade de dar risada. Porque como que ele pode negar alguma coisa que não existe? Você só nega é bom. Você só nega aquilo que existe, que você reconhece que existe. Então ele reconhece Deus. E por reconhecer Deus, ele nega. Então não existe. É a mesma coisa que ele diz, essa parede é azul, mas eu não acredito. Então ele está se iludindo, é um bobo. Quer dizer, é uma ilusão. Ele fez a mesma coisa ou similar ao que Mitra fez. Ele criou sua própria mente coletiva. Por isso que todo o conhecimento que ele tinha era relativo. E do instinto. Do instinto. Ele nunca fez absolutamente nada. Por isso que tudo foi copiado. Só que fazer isso as pessoas verem dói. Porque ele pagou por isso, ele ficou 20 anos no mesmo lugar, ele gastou um dinheiro. E a pessoa entender que ela foi feita de tonto, mexe com o ego das pessoas isso aí, entendeu? Então é mais fácil apagar a cena. Passou, Marco. Daqui por diante. O resto tá bom. Deixa. Eu sei, mas entendeu isso aqui? Entenderam isso aqui? Ficou claro isso aqui? Tá ótimo. Grati. Eu vou falar em português. Né? Obrigado, gente. Boa noite. Fiquem em paz. Show de bola. Fiquem em paz. Até amanhã às 8. Obrigado, gente. Até amanhã, Marcos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pessoal, até mais para todos. Eu sempre acabo me esquecendo. A quem está aí na internet, obrigado, tá? Fique em paz, boa noite e até amanhã às 8.